Pânico em Brasília, viu? O senhor Hugo Motta está assim de tremeliques agora. Por quê, Thiago? Você deve estar se perguntando. Porque Flávio Dino, em pleno feriadão aí, ele marcou uma reunião. A reunião ainda não aconteceu, ele marcou a reunião no feriadão, mas já vê que se trabalha o Flávio Dino com vários órgãos para investigar as emendas parlamentares. O Hugo Motta está esbravejando no feriadão. Ele ligou para a ministra Gleisi Hoffmann, segundo a imprensa, e disse que, olha, essas ações do Flávio Dino são culpa do governo. Não estou gostando disso, não. E o governo aí disse para o Hugo Motta, pô, o que eu posso fazer? O Flávio Dino é ministro, ele tem autonomia, a gente não manda nele, não. O governo deveria falar para o Hugo Motta, vem cá, Hugo, que tal você parar de roubar um pouquinho? Hein? Te ajuda. Aí a justiça não chega em você se você não roubar. Ah, que beleza que seria. Não ficava estressado, manda seus amiguinhos pararem de roubar também, se não foi você quem estiver roubando. Só que no caso do Hugo Motta, tem uma coisa, foi revelado aí nesse final de semana pelo Metrópolis, que o Hugo Motta, ele fez aí o jantar mais caro pago com dinheiro público dessa legislatura. Ou seja, desde que assumiram os atuais deputados em 2023, ninguém torrou tanta grana pública em um jantar quanto o Hugo Motta. O Hugo Motta deu um jantar aí para 30 deputados ao custo de R$27 mil. E aconteceu uma coisa, eu falei, caramba, olha, ainda existe jornalismo investigativo no Brasil. O jornalista do Metrópolis, vou dar aqui o nome do jornalista, ele, André Schauders, este aqui, ele ligou para o local e fez um orçamento idêntico ao do jantar do Hugo Motta, para 30 pessoas, com isso, mesmíssimo menu, absolutamente tudo. E o orçamento que a empresa deu para ele é de R$10 mil. Mas fala, peraí, então por que o do Hugo Motta custou 27? O senhor Hugo Motta, que está sendo investigado por emendas parlamentares, que tem vários aliados investigados por emendas parlamentares, e uma das investigações está com o Cássio Nunes, porque o Barroso e o Fachin, dois aí, na hora da Lava Jato, eu lembro esses dois, eles prendiam petistas sem prova, sem dó, trancava e jogava a chave fora. O Fachin deixou 2 réus da Lava Jato morrerem na prisão. Um morreu de câncer na prisão e não deu nem o Sérgio Moro, e quando recorreu, o Fachin também negou, não deram nem o dinheiro, e o cara era inocente, nem o dinheiro para ele fazer ali, pagar o próprio tratamento, porque bloquearam as contas dele, ele ficou sem dinheiro para pagar o tratamento. Morreu na prisão. Mas olha, para salvar bolsonarista, Barroso e Fachin fizeram com que a investigação aí sobre emendas parlamentares, uma delas, a que está mais adiantada, caísse com o Cássio Nunes e não com o Flávio Dino. Porém, o Cássio Nunes deu andamento e a Polícia Federal está investigando. O fato dele ter dado andamento faz com que o Flávio Dino, no futuro, possa pedir para a investigação dele que tenha os dados compartilhados dessa outra investigação. Por isso eles estão com medo. O Flávio Dino convocou aí vários órgãos para essa reunião aí que vai ter nas próximas semanas. Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Nordeste. Todos eles estão aí convocados para essa reunião com o Flávio Dino, em que eles vão discutir soluções técnicas para poder rastrear as emendas, porque o Flávio Dino percebeu, e por isso ele bloqueou muitas emendas aí na semana retrasada, o que irritou também o Hugo Motta. Ele percebeu que tem um jeito que os deputados estão fazendo agora de emendas, que eles fazem sem transparência, e a emenda cai lá e não se sabe quem mandou. Pra que esse dinheiro tá indo pra lá? Quem mandou esse dinheiro sair daqui e ir pra lá? Ah, é emenda? Então quem é o deputado da emenda? Então Flávio Dino convocou e falou, vão todos vocês aqui, que tá tendo mamata, tá tendo roubalheira. E aí o Flávio Dino disse, olha, primeiro, tem uso de contas de passagem que dificultam a identificação do beneficiário final. Então o dinheiro vai de um lugar pro outro, você nunca sabe onde foi parar o dinheiro, porque imagina que você pega uma verba de 1 milhão. Aí ela sai aqui dos cofres públicos, não se sabe quem enviou, e vai aqui para uma conta que está recebendo muita verba, de 1 milhão, de 10, de 15, de 20, e esse 1 milhão está lá no meio dos milhões que estão nessa conta. De repente, sai aqui dessa conta 500 mil para lá, 2 milhões para lá, 1,5 milhão para lá, e aquele 1 milhão, ele foi para qual dessas contas? Está saindo muito dinheiro dessa conta? Não pode. O dinheiro tem que sair de uma conta e entrar direto na outra, para você saber, ó, saiu daqui, veio para cá, 1 milhão. E não ir para uma conta intermediária que está cheia de dinheiro e aí fica tudo no mesmo bolo. E aí quando o dinheiro sai de lá, você não sabe se o dinheiro que foi para a cidade tal é esse 1 milhão, ou se é o 1 milhão de outro deputado, ou se é o 500 mil de uma verba, mais 500 mil de outra, você não sabe. Então o Flávio Dino disse, peraí,
acabar com a palhaçada agora, porque eles estão fazendo isso para tirar a transparência. É proposital, tá? É proposital o que está fazendo o Hugo Mota. Aí, dados bancários incompletos ou inconsistentes. Às vezes não tem lá os nomes todos ali e o banco faz a transferência. Aí, dificuldade para o cruzamento automatizado de informações, exatamente por causa das contas intermediárias. E ausência de dados essenciais, como data de abertura de contas e movimentações completas. Nem isso os bancos estão tendo. Aí o Flávio Dino falou, peraí, não. E a Controladoria Geral da União, investigue. E o Tribunal de Contas da União, investigue. O que estava fazendo o Arthur Lira e o Hugo Mota não conseguiu fazer porque o Flávio Dino barrou no ano passado, antes do Hugo Mota assumir. Que era, e isso está sendo investigado também, ele pegava ali a verba, primeiro ele colocava em contas intermediárias, e sem você saber quem é que estava fazendo isso. Porém, o Arthur Lira ele fazia com que a verba não passasse por nenhum ministério. Se não passou por nenhum ministério, a verba saiu direto ali, aí quem investiga não é o Tribunal de Contas da União, e sim o Tribunal de Contas Estadual. Só que o Tribunal de Contas Estadual da maioria dos estados tem gente ligada ao Centrão. E eu vou te explicar, você pode falar, Thiago, mas por exemplo em Alagoas, quem governa lá há 8 anos é a família lá do Renan Calheiros, e eles são rivais do Arthur Lira, então eles não vão indicar para o Tribunal de Contas do Estado gente que seja alinhada ao Arthur Lira. Sim, mas antes não era. E esses cargos são vitalícios. Então, eles conseguem, mesmo quando eles não têm ali uma maioria, eles conseguem o quê? Por meio da Assembleia Legislativa, eles dizem para quem está no governo, esse nome aí não, que isso aí é arisco para mim, isso não gosto. E vamos entrar em consenso, é política assim, sobre o nome tal, que isso aí é bom para todo mundo? Vamos, e aí eles conseguem ter maioria nesses tribunais. Só que no da União é mais difícil, bem mais difícil. Aí eles ficam assim, peraí, não quero ser investigado lá. Só que o Flávio Dino tá pegando tudo isso. E agora tá um pânico. O negócio dos vetos, que o governo, nenhum deputado saiu para explicar, só o Randolph Rodrigues fez um vídeo, eu nem vou mostrar o vídeo dele aqui, porque, olha, ele explicou de um jeito que ficou ali mal explicado. A imprensa falou que deputados do PT estão ali com mal-estar com o governo Lula agora. Por quê? Porque o governo Lula fez um acordo com o Davi Alcolumbre, e isso foi por conta o Centrão sabe que não é o Lula que está mandando o Flávio Dino fazer isso, mas eles retalham o governo Lula, porque eles precisam de uma desculpa para cometer os crimes que cometem. E aí, o Centrão falou, vamos começar a votar um monte de veto aí do Lula em vários projetos. Aí o Lula falou, peraí, vamos negociar aqui, porque senão vão derrubar tudo. O Lula fez um monte de vetos no projeto de energia elétrica. São mais de 500 vetos do Lula. E aí, o Centrão falou, então vamos fazer um acordo. A gente vota e vocês votam junto com a gente para vetar aí um monte de coisa. E no último minuto do acordo, no último minuto, pouco antes de votar, eles colocaram ali algumas coisas que encareciam a conta de luz. Aí os parlamentares do PT, eles votam em bloco e votaram em tudo, sem saber. Fizeram um post contra, criticando o voto que eles tinham acabado de dar. E aí eles ficaram bravos porque o governo Lula fez o acordo e não avisou. Para os deputados mesmos avisarem, olha, o acordo era, o Lula, todo mundo ia derrubar os vetos do Lula, não todos, o Lula conseguiu salvar 268 vetos dele, é recorde desde que o Lula assumiu, tá? Desde 2023 ele nunca conseguiu salvar mais de 200 vetos, sempre mais de 90% dos vetos dele são derrubados, dessa vez ele conseguiu salvar aí metade dos vetos, por conta do acordo, e o acordo era, essa parte que encarece a conta de luz, antes de passar a valer, o Lula faz uma medida provisória, e ele desfaz isso. Não foi avisado aos deputados, e aí os deputados votaram pelo veto, e aí muita gente até de esquerda fica assim, os deputados estão contra o Lula? Não, foi acordo do governo Lula. Eles ficaram bravos com o governo depois porque não foram avisados. E não explicaram, esse é o pior, não explicaram. Depois, demoraram 3 dias para vir com a explicação. 3 dias. O Lula anunciou a medida provisória, como era o acordo, 1 hora depois da votação o Lula já anunciou a medida provisória. Mas os deputados demoraram 3 dias para explicar o acordo. Em comunicação, na época de redes sociais, você não demora 3 dias para explicar algo que está todo mundo falando disso. Não demora. 3 dias é uma eternidade. Você deixaria um fogo na sua casa, tá pegando fogo na sua cozinha. Você esperaria 3 dias para pegar água e tentar apagar o fogo, para chamar os bombeiros? Não, né? Em comunicação nas redes sociais é bem pior do que essa analogia que eu fiz, ó, viu? Bem pior. Ainda mais quando o fogo é no seu pé. Que eles deram um tiro no próprio pé, sem explicar isso bem. Aí você vê como é que é. Isso tudo aconteceu porque os parlamentares estão aí, o Congresso Nacional está aí, peitando o governo Lula porque eles estão bravos porque o Flávio Dino está investigando. Eles são apavorados.
A investigação que está com o Cássio Nunes, que as provas muito em breve serão, anota o que eu estou falando, muito em breve essas provas serão compartilhadas com as investigações do Flávio Dino. Essa investigação a Polícia Federal fez busca e apreensão nos celulares do chamado Rei do Lixo, que é um empresário que tem ligação com Arthur Lira, com Ciro Nogueira, com Hugo Mota, com o Davi Alcolumbre, com toda a cúpula do partido deles, dos partidos deles, que são Republicanos, União Brasil e o Partido Progressista. Aí você vê que a coisa vai ficar feia, porque a Polícia Federal já, o Cássio Nunes, eles achavam que ele ia matar no peito e que ele ia sentar na investigação. Assim como, eu te dou um exemplo, se você acha que isso não acontece. A Carmen Lúcia pegou uma investigação sobre o ministro da Educação do Bolsonaro e 2 pastores que pediam propina para prefeitos, em que 13 prefeitos prestaram depoimento confirmando que a propina foi pedida, e a Carmen Lúcia sentou, ela nunca mais mexeu nessa investigação. A investigação está hoje do mesmo jeitinho que estava em 2022. São 3 anos. Então, sabe, isso acontece. Até de ministras que eu vejo gente da esquerda às vezes elogiando. Lembrando, se você gosta da Carmen Lúcia, a prisão do Lula foi graças a ela. Foi ela quem era presidenta do STF e pautou a prisão do Lula para rasgar a Constituição. Ela era uma daquelas na Lava Jato. O exemplo aí que eu dei do empresário que deixaram morrer, do empresário não, executivo, de uma empreiteira que deixaram morrer na cadeia de câncer e era inocente, não deram nem desbloquear a conta dele, nem o valor para ele pagar o próprio tratamento. A Carmen Lúcia também, tá? Ela era ministra. As decisões todas acabavam 3-2 lá no STF. Ela era uma dessas 3. Ela e o Fachin. Eu peço a sua inscrição no canal. É contra essa corja aí que a gente luta, viu? Seguimos aqui na luta contra eles, viu? Falou!